Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos continuar nos nossos tópicos adicionais dos números complexos, escrevendo as funções trigonométricas, o seno e o cosseno, em termos de exponenciais complexas. Bem, nós já vimos a relação de Euler, aqui a identidade, a fórmula de Euler, desculpem, aqui está a fórmula de Euler, coloquei com o número 1 essa equação, e o seu complexo conjugado, eu troco o sinal do ângulo, ou seja, troco o sinal da parte imaginária, 2. Então eu tenho duas equações. O que acontece se eu somar essas duas equações? Bom, os dois lados esquerdos se somam e os dois lados direitos se somam. Quando eu somar o i seno de θ com menos i seno de θ, isso simplifica. Eu tenho então que a soma do lado esquerdo é igual a cosseno de θ mais cosseno de θ. 2 cosseno de θ. Portanto, cosseno de θ, a função trigonométrica, pode ser escrita como uma soma de exponenciais complexas. E na θ mais o seu complexo conjugado dividido por 2. Se eu, em vez de fazer a soma, eu fizer a subtração, 1 menos 2, quando eu subtrair a equação de cima da de baixo, cosseno menos cosseno corta. I seno menos menos i seno dá o dobro. Então, usando a álgebra básica aqui, eu tenho que a subtração resulta nisso. Eu quero isolar o seno de θ. E aqui está então, mais uma vez, eu posso escrever uma função trigonométrica, nesse caso o seno, em termos de exponenciais complexas. O que mudou aqui agora tem um menos, e em vez de dividir por 2, dividiu por 2i. Na verdade eu tenho isso aqui, ó, a minha exponencial complexa, correspondente à equação 1, está aqui, é o número e elevado a iθ, e o seu complexo conjugado está escrito aqui. Se eu somar o número com o seu complexo conjugado, dá 2 vezes a parte real, e a parte real é justamente a projeção desse termo, é o cosseno. 2 vezes o cosseno, se eu dividir por 2 eu tenho o cosseno. Se em vez de somar eu subtrair, então aqui é o complexo conjugado, o oposto do complexo conjugado está para lá. Tratar com números complexos é absolutamente análogo a tratar com vetores. Existe uma relação completa entre números complexos e vetores, tá? Então aqui está o complexo conjugado, aqui está o oposto. Se eu somar o número com o oposto do seu complexo conjugado, eu obtenho um número nesse eixo, um número imaginário puro. Se eu divido por i, então aqui por 2i nesse caso, eu tenho o seno, certo? Então um exemplinho aqui, ó, calcular cosseno de i. Talvez a maioria nunca tenha visto isso na vida. Eu posso calcular cosseno de número complexo? Pode. Qualquer função, na verdade. Cosseno sendo tangente, logaritmo, exponencial, qualquer coisa eu posso utilizar número complexo. E sempre vai resultar no número complexo. Tá? Pode ser real. O real é um caso particular. Tá? Cosseno de i. Ora, o que é cosseno de θ? É ei elevado a θ mais ei elevado a menos θ sobre 2. A gente obteve isso agora mesmo. Nesse caso, o que está entre parênteses é θ, é o argumento, é o ângulo, certo? Então, no lugar de θ, onde estiver θ, eu vou colocar i. Onde estiver θ, eu vou colocar i. Então, aqui vai aparecer e na i vezes θ, que é o próprio i, mais e elevado a menos iθ, que é o próprio i, dividido por 2. O que é i ao quadrado? Menos 1. O que é i ao quadrado com sinal trocado? Mais 1. Portanto, é e elevado a menos 1 mais e elevado a 1 sobre 2. Pega uma calculadora, esses números, faz essa conta simplesmente, bem rápido. Então, eu chego à conclusão que, nesse caso, o cosseno de i, tá, de um número complexo, resultou no número real 1,543, etc. aqui, tá? Na verdade, é curioso, olha, o cosseno resultou num número maior do que 1, e a gente aprende, durante boa parte da matemática, que seno e cosseno estão limitados entre mais ou menos 1. Na verdade, desde que o ângulo seja real. Quando o ângulo é complexo, eu posso obter qualquer valor no plano complexo, incluindo qualquer valor real, positivo, negativo, imaginário puro, etc. Tá? Então, fica de sugestão para quem quiser fazer uma conta interessante. Seno de x igual a 2. Equaçãozinha. Seno de x igual a 2. Quanto vale x? Então, isso é tarefa de casa. Tá bom? Vai dar um número complexo, obrigatoriamente. O próximo tópico que nós vamos falar é sobre logaritmo. Logaritmo complexo.
Então eu tenho um número complexo z, escrito na sua forma polar exponencial, aqui está, o ρ é o módulo, θ0 é o argumento principal. Se eu incluir também os argumentos congruentes, significa somar múltiplos de 2π no ângulo, certo? Então somei múltiplos de 2π, k número inteiro. Aqui está. Quanto é o logaritmo natural de z? Ln de z é o ln do número que está aqui, ó, incluindo também seus argumentos congruentes, certo? Então eu mantive o k vezes 2π, ou 2kπ. Usando propriedade de logaritmo, qualquer logaritmo, incluindo o logaritmo natural, tá, ou neperiano, se aqui eu tenho um produto, ρ vezes a exponencial, eu tenho a soma de logaritmos. Então é ln da soma, ln de ρ vezes ln dessa exponencial. Ora, o que é ln de e elevado a alguma coisa? É a própria definição de logaritmo, é alguma coisa. Então ln de elevado a x é x. Nesse caso aqui, o x é essa tranqueira toda. E aqui está. Então, o ln de um número complexo é uma função que tem diferentes valores para diferentes valores de k. Então, ela não tem um único... O logaritmo de um número complexo assume infinitos valores diferentes. O valor principal é aquele para o qual k igual a zero, certo? Quando k é igual a zero, considerando apenas o argumento principal, eu tenho que o ln de z é o ln do seu módulo mais i vezes o seu ângulo principal. Então, calcular o valor principal, k igual a zero, do logaritmo natural desse número complexo, que a gente já viu várias vezes, 5 raiz de 3 mais 5i. Então, a primeira coisa é escrever esse número na forma polar. O módulo dele é 10, né? E o ângulo dele é 30 graus, ou π sobre 6 radianos. Aplicando ln nesse número, tá? A gente acabou de ver, eu aplico o ln no 10 e aplico o ln na exponencial, está aqui, quebrei, né? O produto eu quebro na soma dos logaritmos. O que é ln de 10? É um número que eu calculo com a calculadora. O que é ln de e elevado aí na π sobre 6? Ln de e elevado a alguma coisa? É essa própria coisa. Então é i na π sobre 6. Pegando a calculadora, eu obtive então o ln de z. É um número complexo. Na verdade é periódico, que aqui eu poderia somar múltiplos de 2kπ, se eu não quisesse apenas o valor principal. Tá certo? Então existe logaritmo também de números complexos. Uma aplicação bastante interessante da fórmula de Euler é a obtenção de identidades trigonométricas. Tá? Então, coisas que se aprendem no ensino médio, nem sempre com demonstração. Então, sejam os números complexos z1 escrito em sua forma exponencial, tem módulo unitário, e z2 com a sua forma exponencial também tem módulo unitário, mas tem ângulos alfa e beta. Aqui está a relação de Euler, certo? Ora, o que é z1 vezes z2? É o produto dessa exponencial por essa exponencial. Eu multipliquei as exponenciais. Quando eu multiplico exponenciais, eu somo os expoentes. E elevado a i alfa mais beta. O que é isso? Pela relação de Euler, é cosseno do ângulo, que é tudo que está entre parênteses, mais i vezes seno do ângulo. Nesse caso, o ângulo é alfa mais beta. Aqui está. Então, o produto resultou nessa equação que eu marquei como equação 1. Ora, isso é porque eu fiz o produto usando a forma polar. E se eu tivesse feito o produto usando a forma retangular? Certo? Então, aqui está a forma retangular. Aqui eu vou usar a distributiva, cosseno de alfa vezes cosseno de beta, cosseno de alfa vezes i seno de beta, etc. Aqui está. E eu lembro que i vezes i é i ao quadrado. I ao quadrado vale menos 1. Então, o termo seno de alfa vezes seno de beta, ele aparece aqui com sinal trocado. É um termo que é real. Os produtos cruzados de parte real com parte imaginária e vice-versa vão resultar em alguma coisa vezes i. Está aqui. Então, aqui em cima, eu obtive, a partir da multiplicação, usando a notação polar, e aqui embaixo eu obtive usando a notação aqui, ó, trigonométrica. Tanto a equação 1 quanto a equação 2, elas representam z1 vezes z2. Logo, o que tem no lado direito da igualdade é igual. Então, comparando aqui, ó,
a parte real que eu obtive na equação 1 tem que obrigatoriamente ser igual à parte real que eu obtive na equação 2, já que elas representam o produto dos mesmos números. Então, cosseno de alfa mais beta, que é a parte real, tem que ser igual a essa coisa toda aqui, que é a parte real. Então, eu obtive uma identidade trigonométrica a partir de produtos usando a fórmula de Euler. Bastante simples, certo? Da mesma maneira, parte imaginária, igual aqui, eu tiro, então, parte imaginária mais uma relação trigonométrica do seno da soma. Seno de um, cosseno do outro, mais seno do outro, cosseno do 1. Tá? Essas equações aqui vocês já viram, nem sempre viram a dedução. E a maneira mais simples de fazer essa dedução, sem dúvida, é utilizando a fórmula de Euler. No caso particular em que alfa é igual a beta, tá? Se alfa é igual a beta, aqui eu tenho o cosseno de 2α, então é cosseno de alfa vezes cosseno de alfa menos seno de alfa vezes seno de alfa. E aqui embaixo é seno de 2α. Então, o cosseno do dobro do ângulo e o seno do dobro do ângulo, que são casos particulares do cosseno e do seno da soma. Então, eu obtive de maneira bastante simples identidades trigonométricas, que nós até já utilizamos nesse curso, faz tempo, na dedução da fórmula de Moivre, tá? E essas equações aqui, essas identidades, nós obtivemos utilizando a fórmula de Euler. Tá? A fórmula de Euler realmente ela é muito útil. Mas de onde que ela veio? Como que se deduz a fórmula de Euler? Isso é assunto da próxima aula, demonstrações da fórmula de Euler. Tá bom, pessoal? Até lá então.